Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento aos Srs. Deputados e os Srs. Representantes da Beyond. Agradecer não só a vossa presença, mas a excelente apresentação que nos fizeram e a desmistificação também de algumas questões que já lá iremos e que são importantes fazer. Os números que apresentaram em relação à floresta acho que falam por si, não só pelo peso estratégico que tem em Portugal, pelo valor que cria, pelas exportações, pelo emprego que assegura e sustenta e pela importância que assume na coesão e na gestão do território. Mas há um ponto que não falou, eu percebo, porque é de facto básico, mas é importante ressalvar que tem a ver com o facto de falarmos de um investimento de ciclo longo. Ou seja, estamos a falar de cerca de 30 anos até à primeira extração de cortiça, estamos a falar de 20 a 30 anos para obter madeira de serração em Pinheiro Bravo e mesmo nos eucaliptos, essa espécie tão mal amada, estamos a falar de 10 anos até ter viabilidade. E por isso qualquer incerteza legislativa, administrativa ou mesmo económica acompanha o proprietário durante muitos anos. E isto acho que é um fator importante que distingue também este setor. E quando falavam do REJAR, e estive a ver aqui rapidamente algumas das propostas concretas que nos apresentaram, desde a entidade única, a maior utilização da comunicação prévia e a revisão das regras aplicáveis ao eucalipto, acho que só do eucalipto podíamos estar aqui uma tarde inteira a falar. Gostava de perceber um bocadinho se esta proposta visa, sobretudo, facilitar a gestão e a reconversão das áreas já existentes, que acabou por falar um pouco sobre isso, ou se implica também rever os atuais limites à expansão do eucalipto. E, nesse caso, se preconizam algumas salvaguardas a nível de ordenamento do território. O eucalipto, como eu dizia, é das espécies mais mal amadas e culpada de todos os males deste mundo, e nomeadamente pelos incêndios, e acho que os números que apresentaram mostram que esta simplificação não é séria. Porque uma coisa é um povoamento ordenado, com gestão de combustível, acesso e acompanhamento técnico, outra é uma mancha contínua, abandonada e sem qualquer gestão, e este é, de facto, o problema. Aliás, disse uma frase muito engraçada que eu registrei, que é: os incêndios não escolhem espécies, escolhem paisagens, e acho que esse ponto é realmente importante. E também outro ponto que pode passar despercebido, mas que acho também extremamente importante ligado a isto que referiu, que tem a ver com as áreas ardidas geridas pela indústria e pelo Estado. E isto devia nos obrigar a olhar para as coisas, se calhar, de uma forma um bocadinho diferente do que temos olhado nos últimos anos. Por isso, a pergunta que eu vos coloco é exatamente esta. Entendem que na discussão pública e legislativa tem-se distinguido adequadamente a questão entre espécies, o modelo de instalação e a qualidade de gestão, ou se continuamos a legislar, por exemplo, sobre o eucalipto, como se todos os povoamentos fossem iguais. Uma pergunta básica, se calhar de resposta um pouco mais complexa. Outro problema também da floresta portuguesa é que não se esgota no licenciamento. Há uma questão anterior que tem a ver com o conhecimento e ordenamento da propriedade. E referiu o cadastro predial simplificado, que continua incompleto em grande parte do território, apesar do problema estar identificado há décadas por governos de várias cores, mas a verdade é que continua incompleto. Diz que não é obrigatório, mas penso que seria importante, e porque sem sabermos com segurança quem é o proprietário, onde começam e acabam os terrenos, também se torna mais difícil tomar ações e investir, contratar, agregar a gestão, obter financiamento e responsabilizar também quem abandona. Nós temos, de facto, instrumentos de ordenamento florestal, mas importa perceber se continuam ajustados à realidade atual, se são coerentes entre si e se efetivamente são respeitados no terreno. Aliás, há uma nota: nós fizemos uma visita ao norte do país e estivemos lá num monte e era curioso, vimos de um lado um baldio ordenado e do outro lado um baldio desordenado. Acho que a nossa realidade está ali bem demonstrada e acho que qualquer pessoa, mesmo não conhecendo muito sobre o assunto, consegue perceber as diferenças entre as duas paisagens. A grande pergunta é como é que nós fazemos isto à escala nacional, onde é um bocadinho mais complexo que os baldios. E falou de outro ponto que eu julgo também ser determinante, que tem a ver com a viabilidade económica para o pequeno proprietário, que na realidade estará na base de muito do abandono no interior. Todos nós, se calhar, conhecemos pessoas que têm pequenas parcelas e que nem se dão ao trabalho porque aquilo, alguns não sabem onde é que é, outros não conseguem ter rendimento sobre ele. E por isso, sem cadastro, sem escala, sem previsibilidade, para investir a 10, 20, 30 anos, é difícil alguém acreditar em poder fazê-lo sem que se mude substancialmente alguma coisa. E por isso, já percebi que acreditam que isto não é obrigatório, o cadastro, podemos viver sem ele, mas
Por outro lado, se não acham que seria determinante para podermos ter uma mudança real a nível do país e do ordenamento do território, porque o país mudou, abandonámos o interior, temos que arranjar outra forma de gerir o que de antes era feito naturalmente pelas populações, nomeadamente em termos de agricultura e de gestão da floresta. E aquela pergunta simples e clássica que é: quais seriam as 3 medidas que colocariam em primeiro lugar se estivessem no Governo e que resultados concretos esperariam poder ver ao fim de 5 anos? Muito obrigado.